Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, pois eu estou bem, feliz e grata ao Senhor por essa oportunidade de estar aqui gravando mais um devocional da palavra do Senhor Jesus. E você não clicou nesse vídeo em vão, eu tenho certeza que Deus tem uma palavra para o seu coração. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz e ela transforma a vida. E eu tenho certeza que você será transformado assim que acabar esse vídeo. Se você gostar desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like. Se o Espírito Santo de Deus falar com o seu coração, compartilhe com mais pessoas, para mais pessoas ser tocada, impactada pelo poder da palavra de Deus. Irmãos, hoje eu quero falar um pouquinho sobre negarmos a si mesmo, tomar a cruz e seguir a Cristo. Porque muitas pessoas acham que a cruz é um fardo, é um peso, é algo que nós temos que carregar. Às vezes é um filho que está nas drogas, que você tem que suportar, é um marido que te dá desgosto. E não é isso que é a cruz, negar a si mesmo, tomar a cruz e seguir Jesus. Muito pelo contrário. Muitas pessoas confundem, porque a cruz ela tem um certo peso, ela é um símbolo de humilhação, porque naquela época, quando alguém morria pela morte de cruz, era uma das mortes mais humilhantes. Mas o que a cruz simboliza aqui nesse versículo que Jesus está nos dizendo, que é lá em Lucas 9:27, 23, que eu vou ler com vocês, e dizia a todos eles: se algum homem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e diariamente toma sua cruz e siga-me. A cruz aqui representa a renúncia do nosso eu, do nosso ego. É sofrer por Cristo, no sentido de renunciar a nós mesmos, de negar as nossas vontades por amor a Cristo e viver em comunhão e em propósito com Cristo. E isso, é claro, que vai nos render dor, sofrimento, porque o evangelho não é só paz e amor. Quem prega um evangelho de paz e amor, de que você vir até Cristo, sua vida vai mudar, vai ter mais luta, isso é mentira. E o próprio Jesus disse que nós passaríamos por lutas e aflições, mas que era para nós ter bom ânimo, porque Jesus venceu, então nós que seguirmos a Cristo também vamos vencer. Então o evangelho tem muitas lutas, tem muitas dificuldades, e como aqui diz, diariamente toma a sua cruz. Então diariamente tomar a cruz é saber que durante o nosso trajeto de vida aqui nessa terra, muitas vezes nós vamos ter que humilhar a si mesmo para poder glorificar o nome de Deus através das nossas vidas. É dizer não para nossas vontades e sim para Cristo. E isso nos gera dor e uma morte do nosso eu, para que Cristo viva em nós, como o apóstolo Paulo diz. Eu não vivo mais, é Cristo vive em mim. A gente deixar de querer viver as nossas vontades para viver a vontade de Cristo. Isso que é tomar a nossa cruz e negar a nós mesmos. Não é um fardo pesado, porque a palavra de Deus nos diz que o jugo do Senhor é suave, o fardo dele é leve. O que é o jugo? É um instrumento de madeira que era colocado nos bois, em 2 bois, para poder dividir o peso da carga que aqueles bois carregavam. Então, o jugo do Senhor é leve porque a partir do momento que nós aceitamos Jesus na nossa vida, Ele faz parte desse jugo, Ele divide o peso da vida conosco, Ele nos ajuda a carregar a maior parte desse peso. Então, portanto, quando a gente está carregando a nossa cruz, nós temos a graça de Deus que nos dá força, porque a gente, você já venceu isso que eu vou contar aqui. Você vence um dia, você fala assim, meu Deus, não sei como que eu venci. Isso é porque Jesus te deu graça, Jesus te deu força, o jugo dele o jugo estava sobre a sua vida e Jesus, por isso que você venceu, porque quando nós não temos Jesus na nossa vida, igual as pessoas que estão no mundo perdidas, elas sim são escravas
Nós não somos escrava de Cristo, nós não somos escrava dos mandamentos de Jesus, não, a gente somos livres e por ser livre nós escolhemos seguir a Cristo, viver a renúncia que o Evangelho nos pede. Agora, quem se torna escravo é aqueles que estão no mundo, escravo do diabo, dos desejos da carne, do vício, da droga, da prostituição. Esses sim precisam ser libertos. Nós que aceitamos Jesus e nós escolhemos porque o Senhor nos deu livre-arbítrio, o direito de escolhemos seguir a Cristo, renunciar a nós mesmos, nós não estamos sendo escravos de Cristo, não, muito pelo contrário, por sermos livres, nós escolhemos se renunciar e seguir a Cristo. E aqui a palavra do Senhor está nos dizendo, porque aquele que quiser salvar a sua vida, perde, mas quem perder a sua vida por minha causa, salva. É o que eu digo para vocês, gente. Às vezes, perder a vida quer dizer assim, você perder os prazeres que esse mundo tem para te oferecer, esses prazeres momentâneos, o seu ego, a sua vontade, o seu desejo, porque como a Bíblia diz, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então, quando você sabe o que é certo e o que é errado, e você escolhe o certo, você não está perdendo nada. Você, pelo contrário, está ganhando muito. Porque lá no versículo 25 diz, pois que vontade tem o homem ganhar o mundo inteiro se ele perder ou se destruir a si mesmo. As pessoas acham que ganhar se resume a prazeres, riquezas, tudo que é momentâneo nessa terra. Para quem está no mundo, isso é válido, isso é bom, isso é importante. E eu falo isso porque um dia eu também estive no mundo. Eu vivi tudo que os prazeres que o mundo tem para me oferecer. E quando eu estava lá, eu achava assim uma maravilha. Só que era uma alegria momentânea e que não dava o prazer, a paz, a alegria que é quando eu aceitei Jesus na minha vida e decidi seguir a Jesus, negar a mim mesmo, tomar minha cruz e seguir Jesus. Porque tem muitas pessoas que estão dentro da igreja, mas que não carregam a sua cruz, não negam a si mesmo, são só frequentadores de culto. E eu fui uma boa parte assim, eu estava na igreja, mas não estava totalmente vivendo aquilo que Jesus queria para minha vida. E Jesus fala, antes que você seja frio do que morno, porque eu vou vomitar. Eu vomitar-te-ei. Então, gente, nós temos que se decidir. Se nós queremos servir a Cristo, nós temos que servir a Cristo. Renunciar a nós mesmos e se erguer. Porque se você ficar com pelão, pecar, você não vai ter nenhum caminho para você seguir. Deus não vai aceitar. Ele vai falar para você assim, apartai-vos de mim, pois eu não te conheço. E aqui a palavra fala que adianta o homem ganhar o mundo inteiro. Eu olho para nós, gente. O mundo que ele se refere é tudo que ele tem para nos oferecer, os prazeres, os desejos, tudo que é bom para a nossa carne, para o nosso ego, mas que não é bom para a nossa vida com Cristo, porque a vontade de Deus é controversa à vontade do nosso corpo, da nossa carne. Então, gente, todos os dias nós vamos ter que renunciar às nossas vontades. E essa renúncia dói. Essa renúncia, gente, não é fácil. Se eu falar que é fácil, eu vou estar mentindo. Por isso que está dizendo aqui, tome a sua cruz. A cruz é um sinônimo de sofrimento, de luta, mas quando nós caminhamos com Cristo, isso se torna mais leve, como Deus nos diz, né? Jesus nos diz que o fardo dele é leve, o jugo dele é suave. Então, nos torna leve essa caminhada com Cristo. Mesmo em meio a lutas, dificuldades, a gente tem força para caminhar. Enquanto aqueles que estão no mundo se perdem, eles não conseguem ter a felicidade, a paz que só em Cristo a gente consegue. Porque você vê que eles estão rodeados de pessoas, de festas, mas quando chegam em casa é aquele vazio na alma, no outro dia querendo fazer outra coisa para preencher o vazio, e nada preenche um vazio, um espaço que foi feito para habitação e morada de Cristo. Gente, eu sinto muito por essas pessoas que ainda não encontraram o caminho, que ainda não encontraram a Cristo, porque como eu disse, quando eu estava no mundo, só eu sei tudo o que eu passei. Por mais que eu postava fotos felizes, estava em festa, rodeada de pessoas, havia um vazio tremendo na minha alma, uma angústia, uma tristeza, eu era totalmente escrava do pecado. E só eu sabia, quando eu deitava a minha cabeça no travesseiro, tudo o que eu passava, mas a partir do momento que eu aceitei Jesus na minha vida,
E mesmo assim ainda foi um tempo difícil para mim poder entender verdadeiramente o evangelho, e até hoje eu estou em aprendizado. Eu sou falha, eu sou imperfeita, eu sou pecadora e eu sei que eu vou errar sempre, porque não tem como eu ser perfeita. Mas mesmo assim, eu escolho todos os dias ficar firme na presença de Deus, porque eu sei que sem Ele eu não consigo. E aqui a palavra de Deus, ela é linda quando ela nos diz exatamente isso: que vontade tem um homem ganhar o mundo inteiro e ele perder a sua alma. Que a gente venha todos os dias renunciar nossas vontades e lembrar, né, que tudo que a gente está vivendo nesse mundo aqui, ele é passageiro. Ele tem um período indeterminado para nós, que somos seres humanos, mas determinado por Cristo, determinado por Deus. E você já pensou você viver uma vida inteira só para satisfazer os seus egos, suas vontades, seus desejos, e chegar no seu último dia de vida, quando você estiver lá diante da presença de Deus e Ele dizer para você: apartai-vos de mim, pois eu não te conheço? Será que vale a pena? Será que vale, ou é melhor a gente sofrer a renúncia de matar a nossa carne, morrer para si mesmo, tomar a nossa cruz, seguir Jesus, mas ter a certeza da salvação? E eu falo assim, gente, que a honra que nós vamos ter, ela também é no cotidiano. Todos os dias que a gente escolhe estar com Cristo, a gente já é abençoado por isso. Eu não tenho mérito nenhum. Não é por mim, foi a graça que me alcançou. Eu não mereço, mas o Senhor, oh glória a Deus, pois a tua graça sobre a minha vida. E graças ao Senhor Jesus, hoje eu estou aqui para falar da palavra de Deus. Outrora eu estava no mundo, perdida, mas o Senhor Jesus me encontrou. Gente, eu falo para vocês, sem Deus eu não sou nada, sem Cristo eu não sou nada. Eu sei que muitas pessoas pensam assim: eu tô no auge da minha vida, vou aproveitar que depois Gente, pode não haver o depois, pode não haver. Eu te garanto que é melhor você seguir a Cristo todos os dias da sua vida e ter uma vida com Cristo do que você viver os prazeres desse mundo, passageiros, banais, que são momentos de alegria, momentos de prazer e que no fim vão te levar à destruição. Então que você tenha hoje a plena certeza de que Cristo, Ele quer te salvar, de que Cristo, Ele quer te ajudar a carregar esse fardo pesado que o mundo impõe sobre a sua vida, mas que você precisa negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir Jesus. Vamos supor que você está indo para um destino que você não sabe. E tem alguém na frente com um GPS e fala: me segue que nós vai chegar lá no destino. Então você confiar, você seguir aquela pessoa, se ela virar em tal lugar, virar, se ela parar, é você seguir aquela pessoa que tem uma direção certa, que vai chegar ali no destino, por mais que você não sabe, mas tem confiança naquela pessoa que está te dando a ordem de você segui-la. Isso que é seguir Jesus, é você falar assim: eu não sei o meu amanhã, eu não sei o que Cristo reserva para minha vida, mas eu vou seguir Jesus. Eu não sei como eu vou chegar lá, mas eu vou seguir Jesus. Porque seguir Jesus, gente, é seguir os passos de Jesus, é seguir os exemplos de Jesus, de humildade, de amor, de renúncia, de entrega, sabendo que aonde Jesus chegou, nós vamos chegar. Que aonde Jesus está hoje, nós iremos para lá, porque é impossível chegar até o céu sem antes conhecer Jesus. Então, gente, nós precisamos seguir Jesus. Se a gente quer morar no céu, nós precisamos renunciar a nós mesmos, seguir os exemplos de Jesus. Porque sem Jesus ninguém vai ver ao Pai. Em resumo, a cruz, ela não é um castigo que Deus te impôs para te ver sofrer. A cruz, na verdade, ela é uma carga que ela tem um propósito maior, um propósito divino. Jesus, ele vem, ele nos tira o peso inútil,
o peso do orgulho, do ego, da vaidade, do eu, e traz assim a leveza aos nossos dias. Em meio à luta, em meio às dificuldades, ele nos dá paz e uma leveza para podermos prosseguir, para podermos caminhar. E essa leveza, gente, ela não é uma ausência de sofrimento, não, porque vamos ter luta, vamos ter sofrimento, mas é a presença de Cristo conosco diante dos desafios, nos dá a vitória. E eu espero que o Espírito Santo fale com você aquilo que eu não consegui falar e que a presença de Deus seja sobre a sua vida e que você receba essa palavra no nome do Senhor Jesus. Se você ficou até o fim, não esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal se você não for inscrito. Um beijo no seu coração, eu espero vocês no nosso próximo devocional. Tchau, tchau!